Olá, meu povo. Medidas de tendência central. Vamos ver média aritmética simples e ponderada, mediana e moda. O que é média aritmética? Vocês já estão acostumados a ouvir essa expressão, principalmente quando se trata da média escolar de vocês, não é isso? Então vejamos uma outra situação, que diz assim, que numa rodada de um campeonato brasileiro de futebol de 2020, foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está representado na tabela. Aí vem o número de gols e o número de partidas, o resultado de cada partida, desde a primeira até a 10ª. Então, como calcular a média de gols dessa rodada? O que é que a gente vai fazer? Análogo ao que vocês fazem com a média de vocês. A média de vocês, a gente faz o quê? Soma todas as atividades, todas as notas, junto com a nota da prova, e esse somatório divide pelo quantitativo de provas, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Vamos somar a quantidade de gols nas 10 partidas, então está aqui o somatório, e dividimos pelo número total de partidas. Somatório dividido pelo número total de partidas, que é 10. Então, vai dar 43 dividido por 10, 4,3. Então, 4,3 é a média de gols por partida. Então, podemos definir média aritmética como sendo o quociente, ou seja, divisão, entre a soma dos valores observados e o número de observações. E média aritmética ponderada? Bom, vejamos outro exemplo. Em uma sala de aula, foi feita uma pesquisa sobre a idade dos alunos, que apresentou os seguintes resultados. Então, 15 anos tinham 18 alunos, 16 anos, 20 alunos, 17 anos, 2 alunos. Então, vejam que a gente não precisa somar o número 18, 15 vezes, não é isso? Então, a gente faz 18 vezes 15. A gente não precisa somar o 16 20 vezes, a gente faz 20 vezes 16. E a mesma coisa, 2 vezes 17. Então, feito isso, vai dar 624. 624 e divide pelo total, que é 40. 40 é o quê? É o total de alunos. 18 mais 20 dá 38, 1 mais 2, 40. Então, dividimos tudo por 40. Isso vai dar 15,6. Então, a gente pode definir média aritmética ponderada como sendo o número de vezes de um valor que se repete, que isso se chama peso, e a média aritmética calculada com pesos. Então, isso a gente chama de média ponderada, certo? Mediana. Mediana já não é muito uma expressão usada no nosso dia a dia. A gente já viu mediana na parte de geometria. Mas tem a mediana também na parte de estatística, que diz assim, que dados N números em ordem crescente ou decrescente, a mediana será. Então, primeira coisa, a gente vai ter que fazer o quê? Ordenar esses números, colocá-los na ordem crescente ou decrescente. Usualmente, a gente usa ordem crescente, tá? O número que ocupar a posição central, o centro, se isso for um número ímpar, isso vai ser a nossa mediana. Bom, Tassiana, mas se isso for um número par? Se isso for um número par, a gente vai tirar a média aritmética desses dois números que estão mais próximos ou mais centrais, certo? Então, vejamos um exemplo aqui, que diz assim: em uma classe foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Está aqui o quantitativo de faltas. Esse quantitativo, ó, já na ordem crescente, vai ficar dessa forma. Onde que vai ser o centro? O centro vai ser
3. Por que 3? Aqui nós temos 15 dias, 7 para um lado, 7 para o outro, o meio, 3. Esse 3 é a minha mediana. Só isso, pessoal. Eu sei que vocês talvez não estejam acreditando, mas é bem simples assim. Isso porque a lista de dias, o quantitativo de dias, eram 15 dias. Porém, existem situações em que o número é par. Vejamos um outro exemplo. As idades dos alunos de uma equipe são essas aqui. Então, quantas são as pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos. Então, vejam que aqui o número é par. O que é que eu vou fazer? Dividir 4 para um lado, 4 para o outro. Quem é que está no meio? No meio está as duas posições mais centrais, 14 e 16. Bom, a mediana não vai ser nem 14 nem 16, vai ser a média aritmética entre 14 e 16. 14 mais 16 são 30. 30 dividido por 2 dá 15. Essa é a nossa média aritmética e também a nossa mediana, quer dizer, a média aritmética dos termos centrais, consequentemente, a nossa mediana. Ok? Vamos para a moda. Talvez vocês já ouviram falar esse termo, tal coisa está na moda. Olha, a calça rasgada está na moda, como já esteve assim, muito em alta, né? E o que é isso? É que era usual por muitas pessoas. Não é isso? A expressão moda em matemática não é muito diferente, não. Vamos ver? Diz assim, ó, em uma pesquisa, um grupo de adolescentes foi perguntado qual era o esporte preferido de cada um deles. O resultado foi o seguinte: 14 preferiram futebol, 7 natação, 8 vôlei, 5 basquete e 4 ciclismo. Nesse caso, não seria conveniente querer identificar qual é a média ou a mediana desses resultados, pois não se trata de resultados numéricos. Então, para isso, precisamos de uma medida de tendência central conveniente para variáveis qualitativas, nesse caso, a moda. Então, moda é a medida definida com o valor mais frequente de um grupo de valores observados. Então, logo, a moda da situação acima é o quê? Futebol. Pois esse esporte preferido do grupo dos adolescentes. Então, quando falar em moda, entendam que é o que a maioria tem, ou a maioria gosta, a maioria usa. É o que se repete com maior frequência. Tá bom assim? Quem é que se repetiu com maior frequência nessa pesquisa aí do grupo de adolescentes? Foram quem? Foi o futebol. Apareceu uns 14 preferências. Tá certo? Vejamos agora outra situação. As notas obtidas por um aluno foram 6, 7,5, 7,5, 5 e 6. Nesse caso aí, vocês percebem que 6 e 7,5 eles se repetiram com a mesma frequência, certo? Então, essas notas que aparecem 2 vezes cada uma, numa frequência maior que a de 5, portanto, é um exemplo de uma distribuição bimodal, certo? Porque foram 2 com a mesma frequência, bimodal, ok? E quando não há repetição de elementos nessa distribuição, aí nesse caso a gente chama de amodal, certo? Vamos ver alguns exercícios, exemplos para vocês? Diz assim que os salários de 18 funcionários do Departamento de Contabilidade de uma empresa do ramo financeiro estavam aqui relacionados em reais. Então estão aí os salários desses 18 funcionários. Qual é o salário mais frequente? Ou seja, qual é a moda dos salários desse departamento? Então, se vocês observarem,
nessa segunda linha, o número 1070 ele se repete em todas as colunas. Então, nós temos 1070, o número que mais se repete em toda a tabela. Portanto, 1070 é a moda. Se eles perguntam qual é o salário médio dos funcionários, o que é que a gente vai fazer? Somar todos esses valores e dividir pelo quantitativo de funcionários, no caso 18. Então, somando, deu 25.758, que dividido por 18 vai dar 1.431, certo? Bom, qual o salário mediano dos funcionários? O salário mediano é o quê? A gente vai colocar eles na ordem crescente, porém já está, e vai ver quem são os elementos, ou qual é o elemento central. Bom, se são 18 funcionários, quando eu divido, vai dar 9 para um lado e 9 para o outro. Concordam comigo? Então, o nono e o décimo funcionário, o nono e o décimo salário do seu respectivo funcionário, será os centrais, já que é um número par. E a gente vai tirar a média entre eles dois. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o nono e o décimo são esses dois. A média entre dois números iguais é ele mesmo, certo? Então, o salário mediano ou a mediana vai ser 1070 também, ok? Nessa próxima questão diz que na primeira quinzena do mês, um aluno obteve 4,5 de nota média entre dois trabalhos. Na segunda quinzena, conseguiu nota 7 em uma prova e nota 9 em um trabalho. Considerando todas as notas, qual será a média mensal desse trabalho, desse aluno, se todos os trabalhos têm o mesmo peso? Veja, se ele quer aqui, ó, ele diz que na primeira quinzena o aluno obteve 4,5 de média, certo? Então, ó, teve a primeira prova, o trabalho 1 mais o trabalho 2, a média deles, ou seja, a soma dividido por 2 vai ser a média, certo? Essa média é 4,5. Esse 2 que estava dividindo, ó, eu passo para o outro lado multiplicando, vai ficar com 9, não é assim? Já na segunda quinzena, ele conseguiu nota 7. Então, em uma prova, e nota 9 em um trabalho. Vejam que ele obteve, ó, na segunda quinzena, conseguiu nota 7. Então, prova, nota 7. E no trabalho, o terceiro trabalho, ele teve nota 9. Aí ele diz, considerando todas as notas, qual seria a média mensal desse aluno se todos os trabalhos têm o mesmo peso? Bom, então não é média ponderada, porque os pesos são todos iguais, então a média aritmética vai ser o quê? A soma dos dois trabalhos iniciais, mais a nota da prova, mais a nota do terceiro trabalho. Já que são 4 atividades, não é isso? Então, divide tudo por 4. Só que essa soma aqui a gente sabe que é 9. Essa prova ele tirou 7. E no terceiro trabalho ele tirou 9. Então, eu tenho 9 mais 7, 16, com mais 9, 25. 25 dividido por 4, certo? Isso vai dar quanto? 6,25. Ok? Uma outra forma de fazermos seria o seguinte. A média, ó, um aluno obteve a média 4,5. Então, a média inicial, a média 1, foi 4,5. Ele tirou 9 e 7 no trabalho e prova. Então, dá 16. Essa outra média aqui foi 8, né? Porque 16 dividido por 2 dá 8. A média final pode ser obtida como a média dessas médias, ou seja, 8 mais 4,5
que vai dar 12,5, dividido por 2 vai dar 6,25. Essa também seria uma outra forma de resolvermos essa questão, certo? E por hoje é só, meus amigos. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.